Bom dia e a paz do Senhor Jesus a todos que nos acompanham. Bom, a lição de hoje é a lição de número 11, que vai ser ministrada dia 11 de dezembro de 2022. O tema da nossa lição é a visão do templo e o milênio. Bom, será a lição da revista da Escola Dominical da CPAD, adultos, tá? Para a aula dos adultos, tá bom? Vamos lá. Tema da lição: a visão do templo e o milênio. O texto áureo desta lição fica em Isaías capítulo 6, versículo 3, aonde diz: "E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória." A verdade prática diz assim: o ultraje à santidade divina traz destruição espiritual. A santidade de Deus é a expressão máxima da sua glória. Ou seja, a glória de Deus expressa a santidade e a santidade expressa a glória de Deus. A introdução diz assim, ó: depois das visões e dos diversos discursos contra o templo e contra a cidade de Jerusalém, Ezequiel, os oráculos divinos substituem ameaças e castigo por bênçãos futuras. Então, a lição até o presente momento foi profecia contra o pecado, né, de abominação que Israel cometeu, sobre as consequências que eles estavam sofrendo ali no exílio por causa do afastamento de Deus, da desobediência, né? E agora a profecia de Ezequiel vai começar a mudar. Agora a profecia é sobre restauração, renascimento, sobre a glória de Deus voltando para o templo do Senhor. Lembrando que em Ezequiel capítulo 8, nas lições que antecederam aqui no começo da revista, nós estava falando com respeito quando a glória de Deus saiu do templo por causa do pecado. E agora nós vamos mudar, né, chegando no final do livro, as profecias agora sobre bênçãos, sobre vitória para o povo de Deus. Vamos lá. Estudamos na lição passada a restauração espiritual de Israel, que o profeta anunciou para um futuro distante. Veremos a partir de agora o epílogo da revelação de Ezequiel. É longo e ocupa capítulos do 40 ao 48, mas o registro da volta da glória de Deus aparece depois da descrição do templo, sendo parte das promessas divinas de restauração. Muito bem. Então, o capítulo que nos antecedera é capítulo 37, 38, 39, até chegar no 40, os irmãos vão observar que Ezequiel profetiza sobre a restauração política, né? Volta a ser um Estado, como nós aprendemos na lição anterior. Israel, em 1948, oficialmente se torna um Estado independente, depois de praticamente 1.800 anos da segunda diáspora que sofreu ali nos anos 70, depois de que Cristo ressuscitou, né? Com a invasão do exército romano, destruindo Jerusalém, né, e o templo de Herodes. Bom, a palavra-chave é santidade. Vamos lá para o primeiro tópico. Depois da restauração. Essa parte da revelação de Ezequiel segue o mesmo padrão da sua experiência no início de sua vocação, que ocupa todo o capítulo 1. A linguagem é a mesma da visão do capítulo 8, quando o profeta foi levado em espírito para Jerusalém e para o templo. Sempre as profecias de Ezequiel partem do mesmo princípio, que ele estava, né, ali junto ao rio Quebar e veio e Deus o levou em espírito, às vezes fala em visão, né, para Deus tratar com Ezequiel, mostrar, né, em visão aquilo que estava acontecendo, né, e aquilo que iria acontecer e que vai acontecer ainda, que é as visões mais com uma pegada escatológica, né, mais futurística. O primeiro tópico diz assim, ó, o primeiro subtópico: a porta oriental do templo. Os capítulos 40 a 42 descrevem
o complexo do templo, com as suas áreas, espaços e dimensões, mas só no capítulo 43 que a glória de Deus aparece. Na descrição do templo, Ezequiel é levado à porta que olhava para o caminho do Oriente. Ezequiel 40, versículo 6. Quando se refere ao retorno da glória de Deus, o profeta volta a falar dessa mesma porta. A intenção do Espírito Santo é fazer o destinatário original desses oráculos lembrar que quando a glória de Deus se afastou da casa de Deus, foi em direção ao Oriente, como diz Ezequiel 10, 19 e 11, 23, e que seu retorno será pelo mesmo caminho. Muito bem. Então, eu poderia até encaixar aquela situação que o profeta Elias, que fugiu de Jezabel, foi lá até o deserto, Deus o renovou ali com o anjo levando pão e água. Ele caminhou mais 40 dias e 40 noites até chegar no monte ali. E ali no monte, Deus visitou a Elias e disse para ele assim, Elias, pega, vai e volta da onde você fugiu e retoma o ministério, dá continuidade ao ministério até a conclusão do seu chamado. Então podemos tirar aqui, a glória saiu do mesmo lugar, foi-se embora do templo, mas lembrando que Deus saiu do templo, mas Deus foi cuidar dos filhos de Israel que estavam no exílio. Ou seja, Deus não abandonou seu povo em nenhum momento da história. Você pode ver, Deus saiu do templo por causa da abominação que cometiam ali, e a glória apareceu lá no rio Quebar, junto com os exilados de Israel ali na Babilônia. O que nós aprendemos aqui? Que Deus nunca abandona o seu povo. Por mais que o seu povo fale, cometa erros, porque a palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Então nós vemos aqui, nesse assunto aqui, que a mesma glória que saiu do mesmo lugar, da mesma porta, está voltando pelo mesmo caminho. Segundo subtópico, 3 observações importantes. Observe que a glória de Deus vinha do caminho do Oriente. Quando Ezequiel recebeu a incumbência de anunciar a destruição do templo e a queda da cidade de Jerusalém, ele viu o afastamento da glória de Javé para o Oriente como sinal de sua retirada do meio do povo. Muito bem. O profeta já tinha visto isso na revelação inaugural, em Ezequiel 1 e 24. A terra resplandeceu por causa da sua glória. Isso faz lembrar da visão do profeta Isaías. É interessante que o escritor colocou o tema, dessa lição, Isaías capítulo 6, onde diz que depois da morte do rei Uzias, Isaías adentrou ao templo do Senhor e Deus manifestou a glória dele ali para Isaías. Interessante. A voz como de muita metafórica para indicar o grande poder de Deus. Esse ser da visão do profeta como semelhança de um homem, é o Messias pré-encarnado, Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Então, quando você ouve falar no Antigo Testamento, e o anjo do Senhor apareceu, e o anjo do Senhor se manifestou, com S maiúsculo, ali podemos dizer que é uma revelação de Cristo pré-encarnado. Se não me falha a memória, tem uma palavra técnica, que os teólogos usam, teofania. Eu acredito que deve ser essa palavra mesmo, se eu não estou falhando a memória, onde Deus se revela pré-encarnado, ou seja, na pessoa de um anjo, ou seja, de várias maneiras Deus se manifesta. Então, essa questão aqui, que fala que Ezequiel viu um ser semelhante a um homem, cor de bronze, todo iluminado ali, possivelmente é a manifestação do próprio Cristo ali para Ezequiel. Bom, o Messias pré-encarnado, vimos sua glória junto do Pai, cheio de graça e de verdade, quando veio ao mundo na plenitude dos tempos. Há reminiscências. A comunicação profética e a estrutura dos discursos continuam na mesma forma da atividade profética antes, ou seja, o profeta elevado. Ezequiel compara essa visão com a de sua primeira experiência do profeta em Ezequiel, capítulo 1 e capítulo 8.
Estudamos na lição 4 que a glória de Javé se retirou do templo de Jerusalém como sinal da retirada de sua presença no meio do seu povo. Depois de 14 anos na cidade santa, Ezequiel foi levado de volta em visão para Jerusalém no ano 25º do nosso cativeiro, no princípio do ano do 10º dia do mês. Estamos falando de 28 de abril de 573 ou 572. Lembrando que em 586 Jerusalém foi destruída e o templo também, e o povo levado cativo. Então, foi em 572 que aconteceu isso com Ezequiel. Ezequiel recebeu essa visão profética. Essa revelação é escatológica, não é para o contexto histórico em que vivia o profeta. Muito bem. Antes de entrar no segundo tópico, nós vamos falar o templo do milênio. Eu queria deixar bem claro para os irmãos que no contexto histórico de Ezequiel, aqui, nós não devemos esquecer que Ezequiel estava exilado na Babilônia, junto ao rio Quebar, e não devemos esquecer também que o templo estava praticamente destruído, tá? E o povo estava sofrendo muito com essa situação. Ainda, quando Ezequiel recebeu essa visão com respeito ao templo, o povo estava, como diz lá no capítulo 37, pereceu-se a nossa esperança. O povo estava desesperado. E Deus, então, nessa situação, nesse contexto de sofrimento, Deus começa a revelar ao profeta Ezequiel, em visão, essas coisas que Deus iria fazer. Lembrando que, agora nós vamos entrar no tópico do templo do milênio, muitos dizem que é somente simbólico, né? Esse templo que Ezequiel viu em visão, que o anjo lhe levou em espírito ali, muitos teólogos afirmam que é apenas uma coisa simbólica, porque, como diz Apocalipse, não vai mais ter, devemos deixar bem separado uma coisa. Quando todas essas coisas acontecerem, chegar no milênio, nós devemos lembrar que vai ter uma nova Jerusalém que desceu do céu e a Jerusalém terrena. Então vai ter dois ambientes, vamos pôr assim, para os irmãos entenderem. Dois ambientes. O ambiente da nova Jerusalém celestial, que vai descer do céu, e a Jerusalém restaurada, a Jerusalém terrena que nós conhecemos hoje, a geográfica. Então, a Jerusalém celestial, os santos em Cristo, de todos os povos, línguas e nações, que é a igreja universal, invisível de Cristo, que subiram no arrebatamento, participaram das bodas do Cordeiro, vão ter o acesso direto e livre a essa nova Jerusalém. Nessa nova Jerusalém do céu, não tem tempo e nem tem sol, porque Deus será o seu prol em Apocalipse. E o sol, a própria luz, a glória de Deus vai iluminar essa nova Jerusalém. Agora, com respeito ao ambiente terreno, a Jerusalém terrena, eu acredito, irmãos, que vai ter o terceiro templo, que os judeus vão reconstruir. E é um templo físico mesmo. É um templo que vai existir mesmo. Eu não sei que tempo, acredito que seja durante a grande tribulação, ou na primeira fase da grande tribulação, que é os 3 anos e meio, onde o anticristo vai fazer um tratado de paz com a nação de Israel. O que falta para Israel hoje? Falta templo. Falta a restauração litúrgica, falta um templo onde eles possam voltar a sacrificar no altar, onde eles possam voltar a prestar o seu culto na questão religiosa e cultural. Nós sabemos que hoje eles só vão ali no Muro das Lamentações fazer as suas orações, aguardando o Messias, né? No caso dos judeus ortodoxos, né? E falta o templo ainda, que eles não têm, eles estão sem o templo. Então eu acredito nessa situação. Eu acredito que de fato o templo que o anjo mostrou para Ezequiel é um templo que vai existir, que é totalmente diferente do templo de Salomão. As medidas, a estrutura física, né? Vai ser um templo muito mais amplo. A forma do culto vai ser a forma do culto que vai ser um memorial para a nação de Israel. Vai ser como se hoje nós, quando nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, nós estamos trazendo a memória. Vai ser tipo essa situação para o povo de Israel.
eles vão ter o templo, não que vai precisar sacrificar de novo, não, porque o sacrifício já foi feito por Cristo, de uma vez por todas, né, como a Bíblia diz. Mas vai ser tipo um memorial para eles lembrar, recordar de tudo aquilo que Deus fez em favor do seu povo desde a libertação da terra do Egito. Amém, os irmãos, entendeu? Muito bem. Vamos lá, segundo tópico. Há um contraste entre o que o profeta viu quando foi levado em visão ao templo de Jerusalém e o que ele vê nessa única profeta a mencionar a referida casa. Mas é o único a descrever o complexo do templo com abundância de detalhes. Um templo diferente, que eu falei. Que templo é esse? Não aparece nele peças e utensílios próprios do tabernáculo e do templo de Salomão. Podemos enumerar a mesa da proposição, o candelabro, né, que é o castiçal lá, comparado com o que se conhece da casa de Deus em Jerusalém e do tabernáculo. Pode-se dizer que é um templo atípico, ou seja, diferente, visto que o tabernáculo e o templo, com toda a sua estrutura de funcionamento, rituais, peças e sacerdotes apontavam para Cristo, e tudo isso se cumpriu nele, como eu acabei de dizer, Hebreus 9, versículo 11 e 12. Tudo se cumpriu em Cristo, tudo refletia as sombras e mistérios que apontavam para o Messias. Então tudo isso foi cumprido. Por essa razão não haverá necessidade de rituais no milênio, uma dispensação diferente. O último bloco do livro de Ezequiel, capítulos 40 ao 48, foca no novo templo, a nova reforma de adoração a Deus e a partilha da terra santa entre as tribos de Israel. Veja bem como uma coisa sintetiza a outra, como uma coisa está amarrada à outra. Então, não dá para nós considerarmos que não vai haver templo na Jerusalém terrena, que é uma coisa simbólica, como muitos teólogos, né, afirmam por aí. Não tem como, porque está falando de, depois nos capítulos a seguir, o próprio Deus revela para Ezequiel como que vai ser separado as tribos, como que vai ser realocada, readaptado, porque nós sabemos que durante a grande tribulação vai haver uma mudança geográfica, com os eventos naturais que Deus vai enviar como forma de juízo sobre o mundo. Terremotos que nunca existiu, que o mundo nunca viu, nem viveu, vai acontecer na grande tribulação. Lembra do juízo de Deus? Primeiro, os 3 primeiros juízos com misericórdia, né, que são os selos, né, as taças, as trombetas, e depois os ais. Os ais vai ser sem misericórdia, ou seja, Deus vai derramar juízo sobre a terra, vai derramar um juízo tão forte que os elementos naturais da terra hoje vão ter uma mudança drástica, né, geográfica, em todo sentido. Então, nós podemos perceber aí que tudo isso há uma possibilidade, que Ezequiel falou que vai separar novamente as tribos, os territórios, então vai ter uma adaptação da nação de Israel ali, né? Vai ser mudado ali algumas coisas. E não é diferente com o templo que Ezequiel viu. Um ritual diferente. Sem a Arca da Aliança, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a Arca do concerto do Senhor. Nele virá ao coração, nela nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isso não se fará mais. Ela não aparece no templo de Ezequiel e nem mesmo no templo de Zorobabel. Ela aparece pela última vez na Bíblia no reinado de Josias, que fica em 2 Crônicas, capítulo 35, verso 3. Depois disso, a arca desapareceu completamente da história. A Arca da Aliança era o símbolo da presença de Deus, como diz Êxodo 25, 22. E foi confeccionada pelos israelitas por ordem de Deus durante a peregrinação no deserto, no mesmo capítulo de Êxodo, capítulo 25. Como explicar os sacrifícios no milênio? O ponto mais crucial da visão de Ezequiel é a descrição do sacrifício no sistema levítico, visto que o Senhor Jesus já cumpriu toda a lei, tornando-se sem efeito a eficácia do modelo mosaico, Hebreus 9, 10, 15, o apóstolo Paulo usa a metafórica linguagem do sistema de sacrifício do Antigo Testamento para o culto e o serviço cristãos, que eu falei para você, a Santa Ceia para nós. É uma simbologia, é um memorial. Vai ser a mesma coisa no milênio ali para o povo judeu que está na Jerusalém terrena.
Mas existem diversas explicações para o sacrifício no milênio em Ezequiel. Uma delas, e a principal, considera o sacrifício como literal, como memória do sacrifício de Cristo, assim como a ceia do Senhor será celebrada no reino de meu Deus em Mateus 26, 29, ou no reino de Deus em Marcos 14, 25. Bom, no novo templo não haverá a arca da aliança, seu sacrifício será um memorial, pois é uma nova dispensação. É a dispensação do milênio, a dispensação onde que Cristo virá com a igreja, vai estabelecer o seu reino, a sede do seu governo. A sede do governo de Cristo e sua igreja será em Jerusalém, certo? E dali vai sair toda a justiça. Jesus vai governar por 1000 anos com a igreja e nós teremos serviço à vontade. Nós reinaremos com Cristo. Nós governaremos com Cristo. Faremos parte desse glorioso reinado, graças a Deus. Terceiro tópico para nós encerrarmos, para não ficar tão extensa a nossa lição, a santidade e glória. Santidade e glória. Uma coisa bem interessante aqui. A glória de Deus volta ao templo. O Espírito Santo levou Ezequiel para o átrio interior do templo, como havia feito anteriormente. Vimos isso na lição 4. Mas nessa ocasião, a situação do templo e dos seus adoradores era de completa apostasia com práticas abomináveis. Dessa vez o profeta viu que a glória do Senhor encheu o templo, como aconteceu com Moisés na dedicação do tabernáculo e com o rei Salomão na inauguração do templo, consagrando-o a Deus. O retorno da glória de Javé significa a volta da presença de Deus no meio do seu povo. A identidade do guia celestial. Na sua visão, Ezequiel viu no interior do templo uma personagem, diz o profeta. Um homem se pôs junto a mim. Pelas características, tudo indica se tratar do anjo do Senhor, que eu acabei de falar para os irmãos. Quando no Antigo Testamento fala anjo do Senhor, aquele anjo representa o próprio Deus, Cristo pré-encarnado, que é o próprio Javé, pois ele fala em primeira pessoa. Este é o lugar do meu trono, o lugar das plantas dos meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo. Como na revelação a Moisés no Sinai, a manifestação do anjo do Senhor. Santidade para sempre. Assim como a idolatria foi erradicada definitivamente do meio do povo de Israel durante o exílio na Babilônia, do mesmo modo todas as abominações e prostituição desaparecerão do meio do povo. Será o lugar do trono de Deus e da planta dos seus pés. A santidade de Javé é um dos seus atributos mais solenizados nas Escrituras. E no milênio nunca mais entrará coisa impura na cidade santa. Isso porque esta é a lei da casa. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno, em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei da casa. A glória e a santidade estarão para sempre no novo templo. Irmão, antes de partirmos para a conclusão. Bom, o templo, vamos trazer uma contextualização para os nossos dias, né? Qual é a expressão máxima da glória de Deus, né? A pergunta que eu vou fazer aqui, ó. Se Jesus é o clímax da glória de Deus, vou repetir, se Jesus é o clímax da glória de Deus, como Jesus se manifesta hoje no meio de nós, no meio da igreja? Sabe como? Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21 a 22, os irmãos vão notar que Jesus, depois da ressurreição, apareceu aos discípulos no cenáculo, e estando eles com as portas fechadas, Jesus apareceu para eles e diz: paz seja convosco. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Evangelho de João 14, versículo 16 ao 18, Jesus fala assim, ó: porém, se eu for, eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador para estar convosco. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17, fala assim, ó: portanto, vós sois o templo de Deus, do Espírito Santo. Então, nós somos esse templo. O Espírito Santo, Jesus habita em nós pela terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo habita em nós. A glória de Deus se manifesta no meio da igreja hoje através do poder e da presença deste Consolador, desse Paracleto,
que é o substituto na mesma altura, né, igual ao Senhor Jesus. É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que hoje se manifesta na nossa vida, habita em nós, nos santifica, nos aperfeiçoa em Cristo, até que Cristo venha nos buscar. E é hoje também que ele manifesta a glória de Deus através dos dons espirituais, através da unção de Deus que é derramada sobre a nossa vida. Então, eu quero te dizer, você é um templo do Espírito de Deus. Então, Jesus, a glória de Cristo está sobre você, porque você está selado com a presença do Espírito de Deus. Amém? Nós fomos selados. Deus te abençoe. Vou ler a conclusão aqui. E se você gostou, curta aí, compartilha, se inscreva no nosso canal e que Deus continue nos abençoando. Conclusão. O chamado de Ezequiel para o ministério dos profetas aconteceu pela visão da glória de Deus. É assim que o livro começa, cuja visão ocupa todo o capítulo 1. Outra vez ele foi levado em visão para Jerusalém, quando testemunhou as abominações no interior do templo, razão pela qual a casa de Deus foi destruída. O retorno da glória de Deus acontece depois da restauração espiritual de Israel no novo templo, que Deus mostrou a Ezequiel em visão. Deus te abençoe, meu querido. Então, fique com esta palavra, com esse esboço, né, da lição, de uma forma prática, rápida, objetiva. Eu queria encurtar, mas não tem como se encurtar. Os irmãos acabam não entendendo nada, acabam confundindo. É assim, a palavra de Deus vai demandar um tempinho de você, mas eu creio que vai valer a pena. Deus te abençoe.